Paz, minha amiga, a cada uma de vocês também que estão aqui. Que prazer estarmos juntos aqui de novo. Não é? Bem que eu falei, era a primeira de muitas, né? Primeira de Primeira de muitas. muitas. Você Foi, disse. eu falei mesmo. Foi Então, verdade. vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Entre em sintonia com o Pai. E vamos, nesse instante, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus, único e suficiente, Salvador. Pai, graças e louvores nós te damos a todo momento. Que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino sobre nós. Pois o Senhor nos faz caminhar em pastos verdejantes. E a ti, Senhor, nós glorificamos e engrandecemos e te damos graças e louvor. Obrigada, Senhor, porque nós somos achado teu. Obrigado porque o Senhor não permitiu, Pai, que a peste, a seta, tenha nos alcançado. O Senhor sempre tem enviado um escape em tempo oportuno. Muito obrigada, porque tu és lindo, benigno, tu és longânimo, Senhor. Senhor, tu tens nos dado, Pai amado, grandes coisas, grandes feitos para estarmos em agradecimento. Agradecimento por quem tu és, por tudo aquilo que tu tens feito, pelos corações a qual o Senhor tem lapidado, movido. Obrigada, meu Deus, por este dia tão maravilhoso. A ti, Senhor, louvor e toda honra, toda glória seja dada. Quem seríamos nós, Senhor, se tu não tivesse, Pai amado, falado ao nosso coração, aberto os nossos olhos, nos encaminhado, Senhor, nos caminhos retos de paz e de luz. No Salmos 96 diz assim a tua palavra: erguei ao Eterno um cântico novo. Aleluia. E cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, dia após dia. Anunciai a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Meu Deus. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos, dolos. Mas o Senhor, o nosso Deus Altíssimo, criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor, meu Jesus. Trazei a sua devida oferta e entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele a terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Estejam em festa a campina e tudo quanto nele existe. Regozijai-vos todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Sim, ele vem. Ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Graças e louvores nós te damos, Senhor. Engrandecido é o teu nome. A majestade é toda tua. Governo das nossas vidas, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Governa a nossa casa, governa a nossa família, governa o nosso falar.
Governa o nosso pensar, o nosso caminhar, o nosso seguir na tua presença. Governa, Senhor, o nosso ir e o nosso vir, para a tua honra, tão somente, e para a tua glória, que tu és o Cordeiro imaculado, digno do trono e de todo louvor. Amém, amém e amém. Posso ouvir um amém das irmãs? Aí onde você está, abre o teu microfone, dá um amém. Engrandece Amém. o Glória a Senhor. Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Minha Amém. irmã Laís, ô glória! Estudo Olha, nós aqui de novo. Jesus! Um estudo pancada nós vamos ter hoje, gente. Nossa, já estou até... já estou tremendo de agora. Gente, como é bom estar aqui com vocês de novo. Silvia, Amém. minha amiga. Hoje eu estava conversando com uma irmã da Bahia. E aí a gente falando o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele conecta as nossas vidas, mesmo a longa distância. Né? Pessoas, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E como ele une esses propósitos a despeito do que a gente pensa, do que a gente imagina, é muito maior do que os nossos pensamentos. E eu estava conversando com ela isso hoje, eu falei, meu Deus, mas nunca que eu imaginei que nós estaríamos aqui assim, e o quanto Deus, ele é maravilhoso em nos presentear com isso, gente. Sou muito grata a Deus por estar aqui de novo com vocês, por estar formando essa vai rede estar de várias amizade. vezes, viu? Várias vezes. Várias vezes, verdade. Em nome de Jesus, várias vezes. Amém. Irmã, fica à vontade, Laís, para trazer o estudo para a gente, tá bom? Nós estamos aqui, se você precisar de auxílio para colocar passagens, você vai dizendo, eu vou colocando aqui no chat, tá? Perfeito, perfeito. Eu confesso para vocês que quando a Silvia me passou o tema, eu falei, gente do céu, que tema, cara! E foi algo assim que me interessou, a moda de estudar. Eu estava conversando com meu esposo hoje, eu falei, amor, pensa num tema de estudo e que vai muito além da nossa vã concepção, às vezes rasa concepção, do que a gente pode entender até mesmo como a feitiçaria, o ocultismo, a idolatria em si, e o quanto a gente pode se perder nisso, sabe? E é algo, como é bom estar com vocês aqui para a gente estudar a palavra de Deus. Para mim, hoje, está se findando mais um sábado. E foi algo que eu fiquei muito feliz. Falei, uma coisa mais maravilhosa, gente, findar o sábado estudando a palavra de Deus, com um grupo de mulheres valorosas, poder estar estudando a palavra de Deus, foi um presente de Deus para mim, estar findando o pôr do sol aí com vocês reunidas. Então, uma feliz semana, né, coloco aí para vocês, uma feliz semana a todas vocês. Bom, nosso tema hoje, então, do estudo, vocês viram, deixa eu só pegar uma almofada aqui, que vocês vão ver que o meu celular vai ficar mexendo, porque eu tô de mudança. Tem um mês que eu tô fazendo mudança, trabalhando e fazendo mudança, então tá tudo meio improvisado aqui em casa, não tem mesa, não tem cadeira, eu tô segurando meu celular com a mão, então pode ser que dê umas tremidinhas de vez em quando, tá bom? Mas vamos lá. Gente, tudo que a gente for estudar, tudo que a gente está vendo aqui em todo o tempo, não sou eu, não é a Silvia falando, mas a gente sempre vai pelo assim diz o Senhor. O que está na palavra de Deus, o que está sendo colocado aqui, é o que Deus nos informa, o que Deus nos ensina. E é nisso que nós devemos nos basear a nossa vida em cima disso. Hoje o nosso tema, o nosso verso-chave de estudo está em Apocalipse, no capítulo 21. Eu vou pedir para você correr lá para Apocalipse 21. E a gente vai ler algumas passagens bíblicas hoje. E no Apocalipse, no capítulo 21, a gente tem aí ali logo o subtítulo, né, do capítulo, que é o novo céu e a nova terra. E a gente vai se adentrar nesses versículos
que eu confesso para vocês que é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. São esses primeiros versos do capítulo 21 do Apocalipse. Porque é um capítulo que nos traz a esperança e o renovo do que Deus tem preparado para nós. E do que nós vamos alcançar pela graça de Jesus. Só que existe dentro dessa passagem, é este verso que nós vamos ler primeiramente, que é o versículo 8. E a gente vai primeiro ler ele, no capítulo 21 do Apocalipse, no versículo 8, que é o verso que vai entrar bem no nosso tema de hoje, mas que a gente vai se delongar e a gente vai ler esses versículos anteriores do versículo 21, mas a gente vai pegar primeiro aí esse versinho 8, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. O que se trata desta segunda morte é forte, gente. O que se trata dessa segunda morte? João está aqui através da revelação do Espírito Santo, através do próprio Cristo, do próprio Jesus que está delegando. João, através desta revelação, o próprio Deus nos fala assim, olha, a estes o que vai caber é a segunda morte, ou seja, uma morte que não há ressurreição para a vida eterna. É a morte que não há mais a libertação deste mundo de pecados. Todos nós aqui estamos passíveis e suscetíveis de passar pela primeira morte, a morte de descanso, né? Quando nós descansamos aqui nesta terra. Mas o chamado que Deus nos dá aqui, e Ele dá a este grupo de pessoas, é para a segunda morte, a morte em que a pessoa ela não pode mais obter a chance da vida eterna. Isso é uma coisa muito forte, e uma coisa que nós precisamos ter uma real atenção. Nós vamos falar, é claro, né, se aprofundar um pouco aí nesse estudo sobre a feitiçaria, o ocultismo, mas eu quero que você também preste atenção que ele faz apenas, a feitiçaria, o ocultismo é apenas uma das coisas de um grupo de pessoas que Deus está colocando aqui nesse versículo 8. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. É algo forte e que nós vamos tomar uma atenção hoje, agora nesse estudo. Quando nós vemos aqui em Apocalipse, e Deus dando esta chamada, então, ao povo, né, nós estamos aqui com a palavra na mão, então nós vamos crendo que é para nós essa mensagem, somos nós que estamos estudando, essa mensagem é para nós. Nós conseguimos ver que essa chamada em especial de Deus em relação à feitiçaria, ao ocultismo, é algo que nós podemos encontrar em várias outras passagens na Bíblia. Há vários textos bíblicos onde Deus ele reprova essas práticas e as suas formas. Ocorre que o que acontece? Quando buscamos auxílio, quando alguém busca esse auxílio no ocultismo, ou algum auxílio para as questões da vida, automaticamente a pessoa se afasta de Deus e da sua proteção. Quando você busca um auxílio dentro disso, é porque, na verdade, o seu coração, a sua vida e a sua confiança já não está mais baseada no Deus em que cremos, em que nós estamos aqui professando crer. Então, eu vou te pedir para voltarmos um pouco. E eu vou te levar, neste momento, até o livro de Levíticos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Levíticos, no versículo 19. Nós vamos ver aqui que esta instrução, essa 19. Levítico 19, no versículo 31. Você vai ver que essa instrução a Deus, essa reprovação, não é algo dado apenas no Apocalipse, mas é algo que Deus ele já havia dado para o seu povo desde o início. O que está acontecendo neste contexto do capítulo 19 do livro de Levíticos? Deus, através de Moisés, aqui o seu servo, ele está dando algumas instruções ao povo, tá? Neste capítulo 19, Moisés ele está repetindo diversas leis que Deus estava dando ao povo, e uma destas leis, que é o que a gente vai ler no versículo 31, ela fala justamente sobre a prática da feitiçaria. Acompanhem comigo, Levítico 19, no versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
aqui fica muito claro a divisão que tem entre a feitiçaria, o ocultismo e o nosso Deus. São coisas totalmente divergentes. E coisas, minhas amigas, que muitas vezes nós nos envolvemos sem perceber, talvez, que seja uma prática assim tão profunda. Quando você pensa assim em feitiçaria, ocultismo, o que vem na sua cabeça a princípio? Magia? Pode ser, não sei, os espíritos, uma mesa redonda, os espíritos se manifestando, ou talvez algo né, mais assim, místico, né? Talvez o místico é o que mais... Consultar os mortos, né? Ciganos, Justamente. revelações, né? Essas coisas assim. Aqui hoje, no meio gospel, a gente encontra muito também dessas coisas. Olha, gente, eu conheço tantas pessoas que saíram dessas práticas antes. Aí elas falam, eu fui alcançada por Cristo, eu estou vivendo em Cristo, mas elas continuam mantendo as velhas práticas, embutindo, adaptando, entendeu? O evangelho às práticas novas delas, como pai de santo, pai de santo, e sem que ele perceba, ele continua vivendo aquelas práticas, só que agora usando o nome de Deus. De Deus. Muitas vezes a gente pode ver incutido dentro, inclusive, igual como a Silvia falou, dentro da religião, uma prática que esteja apenas camuflada. E Satanás, ele é muito astuto neste ponto. Quando a gente fala em feitiçaria, é meio que automático na nossa mente a gente pensar apenas na parte de magia, ou na parte de espírito voltando, conversando com o espírito, mas vai além. Gente, cartomantes, às vezes você tentar consultar a sua sorte, eu quero saber o meu futuro, ou você está passando por uma aprovação, muitas aí lutando por um casamento, lutando pelo seu esposo, e falando assim, não, mas eu preciso ver por um adivinho o que está se passando, não porque é algum trabalho que foi feito na vida, não porque é a macumba que foi, e você passa a dar validades a feitiçarias, validades a estes trabalhos, que a palavra de Deus é muito clara, que não existe quando você tem um relacionamento com Cristo. São duas coisas totalmente distintas e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes, na nossa ânsia de ser humano, de querer ver algo palpável, de querer crer e acreditar em algo que você possa ter um contato, acaba levando nós a tomarmos decisões insensatas e apenas demonstra uma falta de fé nossa. Por quê? É muito mais fácil eu reconhecer a voz de um avô, um pai meu que morreu, do que às vezes a voz de um Deus que eu nunca vi. É muito mais seguro para mim ter o contato ou pedir a instrução de alguém que já se foi, ou conversar com alguém que se diz ter um contato, que se diz ver um futuro, que se diz ter a previsão de algo para a minha vida, do que eu confiar cegamente em um Deus que eu nunca vi, confiar que existe um Deus que tem planos para a minha vida, mas eu nunca vi este Deus. Nós, seres humanos, nós temos a ânsia de ter o conhecimento de todas as coisas. É muito difícil para nós aceitarmos que nós não temos controle sobre tudo e que não são todas as coisas que não são reveladas. Então, nessa nossa ânsia, nós buscamos querer atravessar e praticar essas ações, atitudes, né, essas abominações perante Deus. E eu ainda vou convidar você a avançar um pouquinho. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 18, e a gente vai ler os versículos de 9 a 13. Aqui, nós vimos em Levítico. Posso colocar rapidinho? A paz. Oi? Existe o horóscopo também, né? Que é para ser colocado, e às vezes as pessoas acendem vela para o anjo da guarda, como se não fizesse mal, e existe também, agora me deu um branco, tem um outro também que eu acho até importante colocar, porque às vezes é aquele coisa que a gente acha que não faz mal. Que não faz mal, justamente. Entendeu? É você simpatia, desculpa. pequenas atitudes. Simpatias também, tá?
Ah, minha mãe ensina isso, tudo isso a gente tem que deixar para trás. Desculpa aí, só interrompi para fazer essa colocação. Não, perfeito. Não Não, é, perfeito, porque é soou, perfeito. né? Colocação Somando, mano, perfeita somando. sobre isso. Porque nós, como cristãos, nós se dizemos, professamos, né, acreditarmos em um Deus, como que a gente pode depositar, por exemplo, confiança em um horóscopo? Confiança em um alinhamento de estrelas que está conhecendo, aí alguém vai, publica numa revista, num jornal, algo, e você acredita, dá tanta validade àquilo na sua vida, ou a uma simpatia, não porque eu preciso fazer isso, é simpatia porque minha avó fazia desse jeito, ou porque não sei quem ensinou, minha família sempre fez desse jeito, e nós estamos dando validade a coisas que são totalmente contra e que vão contra a uma fé que professamos a um Deus. Então, são duas situações que não tem como habitar. A palavra de Deus nos diz que não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. E uma hora ou outra, mesmo quando a gente passa pano em algumas situações, acobertamos, a gente dá uma outra capa, né? A gente dá uma outra capa, às vezes, às situações, para poder amoldar aquilo que nós queremos. Mas, na verdade, quando nós analisamos mesmo, e nós estudamos diante a palavra de Deus, nós vemos quanto isso é abominável perante Deus. Deus ali em Levítico, através do seu profeta Moisés, ele estava dando aquelas instruções ao povo em Levítico. Quando nós estamos ali em Deuteronômio, neste mesmo contexto, eles estão fazendo ali ainda a continuação com o povo, dando ali todas as instruções. E se você voltar um capítulo antes, você vai ver justamente falando sobre o castigo em relação à idolatria, que entra nesse mesmo conjunto, porque você passa a fazer disso como um ídolo na sua vida, porque passa a ser maior do que Deus. Tudo que você confia acaba passando na frente de Deus, e isso se torna uma idolatria. Uhum. A gente tem um estudo também sobre idolatria, foi colocado no canal essa semana agora. A irmã Claudileia está falando aqui que são costumes que viram maldição pela falta de sabedoria. É isso. E realmente, você passa a confiar mais naquilo ali do que mesmo nas promessas do nosso Deus. Mas, é isso mesmo. E Deus nos fala, né? O meu povo carece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós carecemos e fazemos algumas coisas, acobertamos essas coisas muitas vezes no nosso coração, como tradições, às vezes até tradições familiares, viu? De trazer, não, minha avó fazia assim, a simpatia disso, tem muita simpatia para criança, né? Quando é recém-nascido, principalmente, não, porque fazia isso, porque fazia aquilo, minha avó sempre fez desse jeito, e nós acabamos camuflando isso, inclusive, até como tradições dentro do nosso seio familiar. Ou acreditando em horóscopos, o que está escrito numa revista, o que está escrito no jornal, ou o que você vê na internet, ou aquela coisa assim, né? Essa semana mesmo falaram assim, de que signo que você é? Você é de Áries? Nem parece que é de Áries. Aí, né, eu falei assim, gente, cristão não tem signo. Meu signo é Leão, da tribo de Judá, com ascendente em Canaã. Então, não existe isso, e nós nos apegamos a essas coisas. Então, a gente tem que ter em mente, em todas as passagens que nós estamos lendo aqui, quando nós lemos aqui feitiçarias, ocultismo, nós temos que ter em mente que não é só, tá, aquela manifestação numa mesa branca. Não é só você achar que você vai ver o mago dos magos ali na sua frente, ou vai ver um bruxinho com uma varinha, não é isso. Vai muito além do que isso, envolve muitas outras práticas. E quando Deus aqui em Deuteronômio, ele dá as instruções para o povo, vamos ler juntos aí do versículo 9 ao versículo 13. E Deus, ele dá uma advertência para o seu povo para proteção, justamente para não se contaminar com isso. A palavra de Deus, ela nos diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agouceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Vocês viram quão forte que é essa última palavra essa última frase do verso 12? Porque
Por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Gente, nós temos que ter... Né, irmão? Te afasta. Ele te afasta. Se nós temos a confiança do Deus a quem servimos, não tem porquê nós buscarmos as forças ou buscar entendimentos em coisas humanas. Só Deus conhece o futuro. Não existe outra pessoa que vá conhecer o futuro, ou muito menos fazer um diagnóstico da sua vida com a sabedoria e o conhecimento que Deus tem. E a gente encontra na Bíblia vários textos bíblicos que reprovam a prática do ocultismo e em todas as suas formas. Muitas partes. Só que existe uma coisa também que nós precisamos atender. Ocorre que quando a gente busca, né, às vezes, dentro do ocultismo, dentro dessas práticas aí de feitiçarias, né, que entra tudo isso que a gente já comentou, nós deixamos Deus de lado e nós acabamos nos envolvendo com forças malignas, nós percebendo ou não. Porque dessa forma nós temos a ilusão de que nós adquirimos algum poder sobre a nossa vida ou sobre o que acontece com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, ou você já leu um horóscopo, ou você já conheceu alguém que já leu horóscopo. Eu já li. Eu também já li horóscopo. Eu li um mundo. Nossa. Eu já li horóscopo. E assim, é muito engraçado que quando você bota fé no horóscopo, que tem aquelas coisas de horóscopo do dia, né? E aí ele passa o que vai dar no seu dia. O jornal daqui da minha cidade, mesmo na rádio de manhã, todo dia de manhã, ele lê o horóscopo do dia de cada signo. E aí, se você presta atenção, parece que você bota tanta fé naquilo que tu acredita que teu dia vai ser daquele jeito mesmo. Você coloca a fé, você coloca o poder, você se envolve de tamanho comprometimento com essas forças, que você, em sua mente, você acha que você adquiriu algum poder sobre a sua vida, sobre algum controle. Por que você gosta de saber o horóscopo, ou uma simpatia, ou ter o contato com as pessoas do outro lado? Porque, de alguma forma, você quer estabelecer o controle sobre a sua vida. E quando nós buscamos estabelecer o controle sobre algo, nós tiramos de Deus o poder que ele deveria exercer como Deus na nossa vida. E sabe, não é algo que quando a gente fala assim, não, mas isso não acontece com o povo de Deus. Eu estou aqui, não tem como isso acontecer comigo. Tem, e eu quero te mostrar na Bíblia, que inclusive um rei de Israel, ele se corrompeu com o ocultismo. E eu vou te levar lá para 1 Samuel, no capítulo 28. 1 Samuel, aqui no capítulo 28, nós vamos ler alguns versos espaçados, tá bom? Depois, se você quiser, ler aí a continuidade do capítulo todo. Mas qual é o contexto aqui? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Quando o povo de Israel foi liberto, quando Deus, ele então, né, libertou ali o povo de Israel, Deus era o seu guia, tá? Era o que a gente chama de teocracia. Deus era o Deus do povo, tá? Não existia presidente, não existia monarca, não existia juiz, era Deus, era a teocracia. E era o costume daquela época. Chegou a um ponto que o povo começou a olhar para os outros povos e falar assim, não, mas todo mundo tem rei, por que a gente não pode ter rei também? Então agora a gente também quer rei. E pelo povo, né, pelo olhar do povo, eles escolheram Saul. Saul, então, foi escolhido como rei de Israel. Saul, ele era um homem que chamava a atenção. A Bíblia fala que Saul, ele era alto, ele chamava a atenção, ele era um homem bonito. Então, o povo, ele se sentiu seguro. A beleza dele foi um dos pontos que fez a escolha. Ajudou nessa escolha dele. Que ajudou nessa escolha. Dele. Porque eu fico imaginando assim, se você vai escolher um segurança para sua casa, e aí aparecem lá os seus candidatos, e aí tem lá um alto, forte, um armário assim de homem, e aí depois tem um lá mirradinho, pequenininho, 1,60 m, qual que você se sente mais seguro em escolher? O alto, forte, o armário. Do mesmo jeito foi com Davi, que era pequenininho, mirrado, né? Mirrado. Naquele menino. Nem o profeta acreditou. Nem o profeta deu crédito pro moleque. Nem o profeta.
Mas isso foi para provar que as aparências enganam. Engano e como As aparências Não, não, iludem. tudo aquilo que maravilhoso aí. a Bíblia já Amém. fala, né? Deus fala, vocês veem por fora, eu vejo o coração. Só Aleluia. que o povo, naquele momento, escolheu pela aparência. E eles se sentiram seguros ali na coisa. Escolheram, então, Saul. Naquela época, quem era o profeta era o Samuel. Samuel era profeta ali no povo. E a gente vê ali a história, né? Existe toda a história, a unção de Davi como rei escolhido por Deus, mas ele ainda era apenas um garoto. E desse processo da unção de Davi até ele herdar realmente o trono, se passa muito tempo. Saul, ele continua sendo rei. E nós vemos aqui no capítulo 28, se você abriu a sua Bíblia, você já vê aí como título assim, ó, Saul consulta a médio em Endor. Ou seja, você já sabe o que vai acontecer aí. O que você não sabe, talvez, alguns capítulos anteriores, é que Saul, na verdade, no começo do seu reinado, estava indo tudo bem. Enquanto ele mantinha comunhão e relacionamento com Deus. Enquanto Saul, ele entendia da sua dependência, da missão, talvez da responsabilidade que haviam colocado sobre ele, e sobre o Deus a quem serviam, Saul estava indo bem. Saul estava ali colocando o seu reinado de uma forma dentro da vontade de Deus. Porém, chegou um momento em que aquilo começou a tomar o coração de Saul. E Saul começou a se sentir, então, mais independente, vamos assim dizer. Nós vemos aí nos capítulos anteriores que existiam algumas vezes, inclusive, que os demônios se apossavam de Saul. E quem ia para acalmar Saul, acalmar essas crises de Saul, era o pobre do Davi, que ia lá para tocar e para poder acalmar os ânimos de Saul. Ou seja, quando a gente vê isso aqui no capítulo 28, Saul, na verdade, ele já estava numa sequência de afastamento da vida dele e da comunhão com Deus. Em um encontro nosso que a gente fez quando eu dei o testemunho sobre o meu casamento, foi algo que eu falei e que eu volto a repetir. Ninguém acorda um dia falando assim, hoje eu vou desacreditar de Deus. Não é assim. Nós vemos, Satanás, ele é muito ardiloso. E são em brechas pequenas na nossa vida, todo dia, que a gente vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, até chegar a alguns pontos que a gente totalmente se perde. E com Saul não foi diferente. Saul, ele começou, então, a querer ter controle. Saul, ele começou a se vangloriar através das vitórias que ele estava tendo. Saul, ele esqueceu de quem vinha a vitória. Foi enchendo. Foi enchendo o ego dele. E ele se distanciou. E aí, quando ele isso é o mal de muito crente. Muita gente que tá no deserto, é que ela estava tão cheia de si, que ela esqueceu casa, família, esqueceu tudo, se esvaziou de Deus, e o caminho dela foi voltado só para um benefício próprio, e aí ela passou a se idolatrar, né? Aquilo que não serve para mim, então eu despacho. É isso. Só que depois ela vê que ela não vive sozinho, ela sempre vai precisar de alguém, de uma mão. A gente vai perdendo o equilíbrio da nossa vida. Quando nós deixamos de ter Deus como centro, minhas amigas, o que vai entrando na nossa vida é só desgraça. Então, chegam pontos em que você começa a se relacionar com coisas que antes você até então podia achar, não, comigo isso nunca vai acontecer. Aqui, no relato de Saul, no versículo 28, o que está acontecendo neste contexto? Eles estão sendo ameaçados mais uma vez por guerras. Como que se conquistava territórios naquela época? Através de guerra. O povo vinha, queria guerrear para conquistar o território, tomar o povo como cativo e poder expandir assim o território. Aqui, então, nesse capítulo 28, está acontecendo a mesma coisa. E nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Vamos acompanhar a leitura só para a gente ter essa contextualização aí do que acontece com Saul. Nessa época aqui, Samuel já havia falecido. Samuel, o profeta, ele já não estava mais ali no povo de Israel, porque ele já havia morrido. E quem Saul consultava até então, que era, né, o que é um profeta? Profeta no hebraico significa porta-voz, ou seja, é alguém que fala em nome de Deus. Então Samuel era o porta-voz de Deus. Quando Saul, ele perde Samuel, quando Samuel morre,
Saul, então, aqui no capítulo 28, a gente vê a fraqueza de Saul em confiar, na verdade, em Deus. Ele confiava no representante de Deus aqui, mas ele esqueceu a quem aquele homem representava. E a gente vai ler isso no versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo, se você vai sair para a peleja, você e os seus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já era Samuel morto, e todo Israel já tinha chorado, sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Vamos parar só um pouquinho aqui. Saul, enquanto estava seguindo as ordens de Deus, Saul ele eliminou de dentro do povo de Israel os médiuns e os adivinhos. Porque quando Saul ele é nomeado rei, o povo de Israel já tinha se corrompido com algumas práticas pagãs, e médiuns e adivinhos eram uma delas. Então Saul, enquanto estava sobre a guarda e sobre a direção de Deus, Saul no seu reinado ele eliminou do meio do povo de Israel os médiuns e os adivinhos, ou seja, Saul abominava isso da mesma forma que Deus abominava, porém ele só abominava enquanto ele mantinha comunhão com Deus, porque ele abominava o que Deus abominava. Vamos seguindo a leitura. Versículo 4. Juntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que você então me arma uma cilada pela vida para me matarem? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Vocês viram aqui que quando Saul ele não obteve a resposta que ele esperava do Senhor, Saul ele já quis fazer do jeito dele. Ele falou: opa, ele não me respondeu, eu vou procurar das minhas formas. Aquele mesmo rei que havia extirpado do meio do povo os médiuns e os adivinhos, porque ele sabia que era abominação ao Senhor. Este mesmo rei, quando não ouviu a resposta da forma que ele esperava, ou no tempo que ele esperava, ele foi buscar pelas suas próprias forças. Ele foi dar um jeitinho. Ele foi botar a mão para ver o que fazer. E aquilo que até então era abominável a Saul, porque era abominável a Deus, deixou de ser aceitável, passou a ser aceitável para Saul. Afinal de contas, era algo que ele queria. E aí, então, ele se disfarça, ele vai disfarçado à noite, finge não ser o rei Saul, e pede, então, para ouvir a Samuel. Se você ler o restante do relato, você vai ver que então, necromanta ali, ela faz vir a Samuel. O espírito de Samuel aparece ali. Só que aí você entra na questão: opa, então quer dizer que isso realmente pode acontecer? Talvez arme a curiosidade aí em você. Então, se Samuel apareceu ali para ele, então por que Deus não permite que a gente também veja isso? Deus está escondendo alguma coisa da gente? O que está acontecendo? Dentro do nosso coração, pode nascer a mesma interrogação que Satanás plantou no coração de Eva lá no jardim. Sabe aquela coisa de tipo assim: não, mas é que Deus não quer que você veja o outro lado. Não, mas é que existem coisas mais além. E existe uma coisa que a gente precisa aprender e ter na nossa mente em relação aos mortos, neste caso, usando este contexto de Saul. Se nós corrermos a Bíblia um pouco para frente, em Eclesiastes, no capítulo 9, Salomão, a pessoa mais sábia que já esteve, que já viveu nesta terra, sabedoria vindo do alto, do próprio Deus. Salomão,
ele escreve ali o que é, qual é a situação dos mortos. Qual é realmente essa situação dos mortos? Será que a gente consegue ter o contato com o além? O que acontece ali, né, nos mortos? E ali no capítulo 9, em Eclesiastes, no versículo 5 e 6, nós lemos assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que nós podemos morrer a qualquer momento. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória ela jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia está nos dizendo, galera, não tem o que você descobrir no além. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, Laís, mas ali a gente leu que alguém apareceu. Alguém apareceu ali. Quem que apareceu ali, então? Se você continuar lendo o relato ali do capítulo 28 de 1 Samuel, você vai ver que o profeta Samuel aparece ali. Mas se não há esse contato aí após a morte, se os mortos não sabem de coisa alguma, o que está acontecendo ali, então? O que está ali se passando? E aí eu vou te levar para um outro texto, para saber, para você ver até quanto Satanás, ele consegue nos enganar. Deixa eu só achar aqui, gente. Eu tinha marcado e perdi. Cadê? Eu deixei tudo marcado no meu papelzinho. É um tema polêmico, né? É um tema que tem muita divergência, né, de opinião. E aqui a gente está fazendo um estudo, a irmã Laís está trazendo, conforme a visão dela, tá bom, irmãos? Está trazendo esse estudo para nós. E é bom que a gente para um pouquinho, né? Avalia, pensa direitinho conforme a palavra do Senhor está nos informando. Nós devemos ter muito cuidado sobre isso. Cuidado sobre o que nós damos tanta validade assim. Porque nós procuramos, muitas vezes, dentro destas práticas, algo palpável para nós, né? Para termos essa resposta do além, consultar pessoas mortas, colocando em prática, colocando em vigência na nossa vida, algo que a gente quer ter o poder e a gente tira o poder e o controle de Deus da nossa vida nisso. A gente começa a depositar mais confiança em necromantes, em cartomantes, em leitura de mão, em signo, em horóscopo, em simpatia, dá mais validade, por exemplo, as simpatias através da macumba, né, que eu conheço muitas pessoas, e que inclusive se dizem religiosas, falam assim, não, mas aí precisa fazer isso para segurar o marido, para trazer a libertação do marido, você tem que fazer, você tem que procurar ali no terreiro para poder fazer a libertação, porque existe uma amarra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente dá validade, e a gente vê que pessoas como Saul, que até então estavam tão próximas de Deus, se perderam nisso. E a Bíblia nos fala, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, nós lemos assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo, irmãos, que advém contra a vontade de Deus é um prodígio de Satanás. Eu queria achar o verso aqui, mas infelizmente eu não estou achando. Eu perdi ele aqui. Onde se diz que Satanás ele é poderoso, inclusive, para se disfarçar de um anjo de luz. Nós devemos ter muita sabedoria em quem nós buscamos e pedimos o entendimento. E como a Silvia falou, às vezes essas práticas, as pessoas, elas podem colocar ocultas, até camuflar, dentro, inclusive, da nossa prática religiosa. Sabe, chega a ser estranho quando eu vejo cristãos falando de simpatias, falando de horóscopo, ou acreditando em um poder querendo ter um poder que não seja o poder e o controle de Deus na nossa vida. Nós precisamos confiar que
que Deus, ele vai nos proteger das forças malignas e sobrenaturais, e que é ele quem cuida do nosso futuro. Quando a gente vê a busca das pessoas, ou quando nós mesmos somos tentados a buscar estas coisas, a gente vê o quanto a gente às vezes quer apenas satisfazer uma curiosidade. E eu já passei por isso. Quando eu estava afastada da igreja, eu nasci e me criei num lar cristão, sou quinta geração de adventistas na minha família. Eu me afastei totalmente de Deus, e eu vou confessar para vocês, assim como Saul no início, eu abominava totalmente isso, e falei, nossa, nunca, acho o cúmulo quem pratica isso, e tal, enfim. E quando eu me afastei de Deus, eu fui a lugares, minhas amigas, que assim, eu nunca imaginei que eu poderia ir. Incrível, né? Eu fui a lugares, a consultar pessoas, a querer consultar, e você dá tanta validade para aquilo que você passa a sentir realmente o que a pessoa está validando na tua vida. Laís, eu tenho um testemunho de uma irmã que ela também aconteceu a mesma situação, ela se afastou e ela passou a ir a um cartomante. E ela foi em uma. E quando ela chegou lá nessa. Porque isso também, irmãos, para que vocês entendam que ao nosso redor nós temos anjos e ao nosso derredor nós temos anjos. A diferença é a quem eles estão a serviço. Então, muitas vezes você diz, mas pastor, a cartomante acertou em tudo. Observe uma coisa, os anjos caídos, eles estão trabalhando, eles estão pegando informação. Mas quando você entra numa igreja, que vem alguém da parte do Senhor e fala com você, ele vai falar o que está no teu coração. É isso mesmo. O que você falou em oculto secreto com Deus. Então, não é os caídos que está usando aquela pessoa e como está usando as cartomantes. Então, essa irmã, ela ia nas cartomantes, ela dizia, mas eu ia e a mulher acertava tudo. Eu disse, ela acertava o quê? Não, ela dizia que eu ia para as festas, que eu ia isso, que eu ia conhecer um homem assim, irmã, os anjos caídos estão pegando o que está ao teu redor, que tu está vendo, que tu está fazendo, que tu está agindo. Então, o que vai sair ali, eles vão passar a informação aqui que eles estão vendo, porque eles não sondam o teu coração. Eles não têm a capacidade de sondar. E eu lembro de um episódio que ela falou assim, pastor, eu fui em uma mulher, e quando eu cheguei lá, na porta, eu tava no pé, na igreja e fora, né? Aí essa mulher era perto da igreja que ela ia. Ela chegou na porta da igreja, ou da igreja não, da casa da mulher, que era uma quadra da igreja. Aí quando ela chegou lá, a mulher falou assim, olha, peraí que eu vou pegar aqui a chave. Aí ela olhou de lado e viu as irmãs da igreja vindo. Aí ela, vem logo, abre logo aqui que eu quero... abre logo aqui que eu quero entrar. Por que você está assim, tão agitada para entrar? Aí a mulher olhou e viu as irmãzinhas vindo. Aí ela disse, se você serve a Deus, o que você está fazendo aqui? Não vou abrir minha porta, porque você tem que servir a um só. E a mulher não abriu e ela veio embora com essa informação. Quer dizer, até aquela mulher sabe que nós devemos servir a um só. Sabia a um Senhor. Até aquela mulher sabia que devia servir a um Senhor. E é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque muitas vezes é aprazível para nós satisfazermos as nossas curiosidades e o gosto de sermos enganados. Porque às vezes é gostoso a gente saber, ao encontrar alguém, não realmente foi revelado, mas muitas vezes nós damos a informação para os anjos caídos que estão ao nosso lado. Quando é de Deus, da parte de Deus, é como a Silvia falou, assim como os profetas que eram porta-voz do Senhor, é algo que está no nosso culto, é no nosso coração, e que em tudo vai estar de acordo com a palavra de Deus. Não tem como ser vindo do maligno e você achar de alguma forma que aquilo, por só ter alguma informação da sua vida, você achar que é uma mensagem de Deus para você. Eu quero que vocês tenham noção pelo que eu passei. Quando eu me divorciei, eu comecei a me envolver com outro homem. E eu me envolvi, né, traí ali meu esposo, e a gente
antes, né, ainda de assumir esse relacionamento, eu passei, ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Então ele abominava Deus de todas as formas. Pra vocês verem o quão, tipo, distante eu comecei a me formar. E comecei a me cercar de amigos que acreditavam muito nessa questão do espiritismo. Porque, de acordo com eles, nós éramos ligados de outras almas. Então, existia algo que ligava a nós que era mais forte, e que por isso que os nossos caminhos nos encontraram, enfim, todo aquele romance, porque tem isso ainda, viu? Toda essa prática de Satanás, ela é muito romantizada, ou seja, chega a ser bonito. De você ter este contato, de você saber a sua vida, ou de você ter uma ligação. É bonito, ele romantiza o negócio, ele romantiza. E aí eu comecei a buscar mais sobre aquilo. Eu comecei a buscar. Teve uma noite em que essa tal pessoa diz ter, tipo uma crise de... Tava muito mal, não sei o que, tinha uma crise de ansiedade. E eu estava com tamanho isso na minha cabeça, que eu passei a sentir todos os sintomas, tudo que a pessoa estava sentindo, eu comecei a sentir. Eu comecei a sentir tudo. Eu senti a palpitação, comecei a sentir aquilo, não sei o que, não sei o que. Quando foi no dia seguinte que nós nos encontramos, e aí eu relatei aquilo, e falou, não, mas foi na mesma hora que eu senti. Eu estava sentindo e você também estava sentindo. E aquilo só foi validando, então, para mim, que eu estava me envolvendo com a pessoa certa. Olhem só o tamanho da confusão que a gente se mete quando a gente se volta contra Deus. Mãe de Satanás, velho. Satanás. Olha a artimanha. Gente, eu estava divorciada, eu havia largado meu marido, eu havia caído em adultério, eu estava me relacionando com outra pessoa que até então também era casada, né? Quem ouviu meu testemunho sabe disso. E como, de algum modo, Satanás romantiza tanto o negócio de você crer que você está fazendo a coisa certa, porque de tal forma vocês sentiram essa ligação, eu tinha essa ligação. Aquilo ali só foi validando mais, eu fui me aprofundando nessas práticas, fui me aprofundando nesse mistério, para satisfazer também, de alguma forma, a minha curiosidade. Claro que o sentimento de vingança ali, da minha autojustificação, estava em alta naquele tempo, e eu buscava, de alguma maneira, isso, e ir totalmente contra os princípios de Deus. Então, algo que eu também abominava, assim como Saul abominou no começo, e nunca tive prática na minha vida, chegou um momento que eu me distanciei de Deus, que aquilo passou a ser algo aceitável dentro de mim. Eu fui a centros buscar esses conhecimentos, passar por uma sala escura lá, em que as pessoas, né, estavam ali, de sentir, enfim. E aí eu passei a procurar isso, porque de alguma forma, aquilo, ela apenas validava o pecado que eu já estava vivendo. Foi uma forma que eu encontrei de validar um afastamento de Deus que eu havia tido. Então, foi muito confortável para mim saber que existia um certo lugar ou uma certa prática que podia validar aquilo que era o desejo do meu coração, mas não de acordo com a palavra de Deus. Então, é algo que nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Os mortos, nós vimos, os mortos não sabem de coisa alguma, não tem, assim como Saul foi buscar ali conhecimento, pedir para o necromante, pedir a alma e falar com uma pessoa morta, né, trazer isso de volta à vida para ele ter uma instrução, porque ele simplesmente não obteve uma resposta de Deus, e algo que nós devemos pensar também é o seguinte, ele não obteve porque Saul já estava distante em relacionamento e comunhão com Deus. A decisão de Saul de ir buscar a cartomante, a minha decisão de buscar ali dentro da prática do que estava validando o meu pecado, na verdade foi só a pontinha já mostrando uma decorrência de afastamento de Deus, de muito tempo. Então, quando nós vamos dando brecha, a gente se envolve em situações que até então a gente acha abominável. E aí, as coisas só realmente são abomináveis para nós enquanto nós estamos ligadas a Deus, porque aí o que é abominável a Ele passa a ser abominável a mim. A partir do momento que você se afasta, você já começa a satisfazer os desejos do teu coração. Você começa a satisfazer as coisas de acordo com o que você quer. E aí você acaba aguçando essa curiosidade que às vezes nós temos, né, sobre o mistério, sobre como que é. E Satanás, ele é muito ardiloso.
ele usa dos seus anjos, eles estão ouvindo, tudo que sai daqui, ó, nossos atos, nós damos informações para Satanás para poder fazer essas, então, profecias sobre a nossa vida. Agora, o que vem do nosso secreto, do nosso coração, é sim o que uma real pessoa, inspirada por Deus, é o que ela vai nos mostrar a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. Então, muitas vezes, não é aquilo que satisfaz o desejo do seu coração em relação ao pecado, mas é de acordo com o assim diz o Senhor, que está aqui na palavra de Deus. Nós devemos sempre crer e exercer a confiança de que é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege. Eu sei que, às vezes, principalmente quando a gente está passando por luta, a gente quer buscar resposta. E quando a gente não ouve a Deus, e a gente quer ter o palpável de Deus, a gente quer entender algumas coisas e a gente não consegue entender às vezes, a nossa propensão, né, assim, é buscar querer resposta palpável, você quer ali para aquela hora. E nessa ânsia a gente costuma meter os pés pelas mãos. São nesses momentos, minhas queridas, que a gente precisa realmente demonstrar a nossa confiança no Deus a quem a gente diz servir. Falar que a gente confia em Deus enquanto está indo tudo bem, ou enquanto parece que todos os planos de Deus estão sendo expostos e explanados ali na nossa frente, é fácil. Agora, quando a gente precisa acreditar no secreto, quando a gente precisa acreditar, quando a gente está passando por luta, sem entender o que está acontecendo, é nessas horas que Satanás começa a jogar as armadilhas para você querer buscar, talvez, outras formas, outras práticas, e a gente vai dando brecha, sem querer. Ali, no livro... Da mesma forma, né, irmã, que como aconteceu com Jó, né? Jó, pela vida que tinha, pela comunhão que tinha, foi por essa razão, por quem ele era, que Satanás trouxe acusações. E mesmo diante do vendaval, das perdas, da pancadaria, ele diz que não, eu não vou abandonar o meu Deus. Embora que muita gente diz assim, Jó não murmurou. Mentira! Oxi! Jó murmurou e não foi pouco. E questionou bonito. Mundo, inclusive que amaldiçoado seja o dia que eu nasci, o seio da minha mãe, por que não secou? Coisas dessa natureza. Mas Jó também diz, o meu Redentor vive. E mesmo que ele não entendesse, né? Que ele falou que mesmo que ele não entendesse, porque ele não entendia. E às vezes, sem a gente entender as nossas lutas, é nessa hora que a gente quer descobrir, porque chega a ser, a gente quer saber por que está acontecendo aquilo. Né? O exemplo de Jó. Jó tinha ali a sua comunhão, tudo, daqui a pouco começa tudo a destroçar na vida dele. Tudo a destroçar na vida dele. E aí vem a curiosidade, mas meu Deus, o que está acontecendo? E aí o que você ouve? Nada. Você não ouve resposta. O que a gente quer buscar como ser humano? Resposta. Então eu vou ver meu horóscopo, talvez meu signo não está em ascendente com a lua, e aí esse não é meu ano. Esse não é meu ano. Eu já ouvi, irmãs, e com tristeza no coração eu digo isso. Eu já ouvi de pastores, pastor me falar assim, não, vocês estão sendo atacados porque este ano é o ano do tigre no horóscopo chinês. E o seu esposo, ele, pela data de nascimento, sei lá que data era, ele é o signo do horóscopo chinês, é o tigre. E aí, então, o tigre, ele é muito visto. E aí, tudo que está ao redor do tigre, as pessoas que estão ao redor do tigre, são alvos de ataques também. Isso eu ouvi de um pastor. Então, quando a gente fala sobre termos cuidado nisso, e assim, tudo que ele estava falando batia ali de acordo com o horóscopo chinês, porque era o ano, eu estava sendo, né, a gente estava sofrendo alvos de algumas picuinhas, assim. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu falei, eu tô ouvindo isso de um pastor. Então, você me fala, se o seu pastor chega no momento e começa a te passar o horóscopo chinês, você está sendo atacado, você não pode cair na armadilha de acreditar no horóscopo chinês, gente? Misericórdia. Jesus. Ai, então, às vezes, está mais incutido do que a gente imagina. E a gente pode cair no erro de querer encontrar justificativa para isso.
E a gente tende, às vezes, a validar as coisas, a passar um pano, porque a gente quer ter o controle de alguma forma. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado e atenção. Não, Laís, ainda tem aqueles que têm uma liderança nata e eles querem te levar também para o precipício junto, né? Tem isso Olha, ainda. meninas, abre esses olhos enormes de vocês. Tem um povo querendo conduzir outros, né, ao abismo, jogar lá de cima, porque eles já tá no foguete, aí quer levar todo mundo no foguete junto. E teve um contando aqui, foi lá em Barbacena que aconteceu, uma profeta, ela se divorciou, se separou, e aí ela chega numa irmã que estava com problema no casamento e diz, mulher, se separa logo, sai rapidinho, você não tem que viver essa vida, não? Mas viva o amor, viva o amor, separa, libera. O dela deu errado, então ela saiu. Se o meu deu Levando errado, fogo, todo mundo, fogo. né? Vamos todo mundo junto pro abismo comigo. Então, Você não nasceu para sofrer. É o que a gente escuta muito também, quando a pessoa chega com essas ideias fracas aí. Você não nasceu para sofrer. É. Ai, tem hora que a gente escuta uns trem assim, que o ouvido chega até a sangrar. É outro texto. o ouvido chega a Não sangue, é nasceu bem para isso mesmo. sofrer. Né? Aí nisso vão dizendo, olha, tu faz assim, 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 tu pega, e vai ensinando as mandingas. E você vai achando que Deus não tem poder, que o que tem poder é aquele negócio que você tem na mão ali, que a irmã falou, É e isso disse é que vai dar certo, que deu certo com ela, mas não é que deu certo com ela, porque foi a vontade de Deus, que é soberano, que estava sobre a vida dela. E que Sim. quis aquilo naquele momento que acontecesse. É isso mesmo. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para discernimento das situações. E isso, minhas irmãs, Satanás, ele é muito astuto para querer enganar. A Bíblia nos fala que, se possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Então, nós que professamos ser um povo de Deus, Satanás, ele não está preocupado em querer enganar quem já está perdido. Ele não tem preocupação com isso. Para que ele vai gastar energia para querer enganar quem já está do lado dele? O engano de Satanás, ele vem para o povo de Deus. E, se possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Como é que a gente tem discernimento no meio disso tudo? É de estudo da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Nós só vamos ter discernimento das reais coisas, de revelações, irmãs, inclusive revelações de pessoas, ou aquela coisa de tipo assim, é a sina da sua vida. Minhas irmãs, a gente só consegue ter sabedoria para isso diante da orientação do Espírito Santo, apenas do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso, o consolador que Deus deixou aqui, o contato que nós temos com Deus através de Jesus, que é nosso mediador no céu, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos fala ao nosso coração. E nós só temos discernimento a partir do momento que a gente tem comunhão. Porque como é que você vai reconhecer a voz de alguém que você não conhece? Você só reconhece a voz do teu filho, da sua mãe, do seu marido, porque você passa tempo, porque você tem relacionamento, porque você conhece esta pessoa. Se você não tem isso com Deus, eu posso te garantir, você corre um grande risco de ser enganado por Satanás. Porque você não vai saber reconhecer e distinguir o que é a voz do Espírito Santo e o que é enganação do inimigo. Agora a gente vai voltar para Apocalipse 21, que é o nosso tema, nosso texto-chave. Apocalipse 21, ali no versículo 8 que nós lemos, Deus, ele dá todos esses alertas para esse tipo de práticas na nossa vida e também além, né? Ele fala aos idólatras, a todos os mentirosos. A gente vê que é uma rede que, na verdade, se você juntar tudo, tudo tem o mesmo ponto, vindo do inimigo. Quando nós damos ouvido às coisas que não são da vontade de Deus. Mas sabe o que nos dá força e esperança? É que nós temos um Jesus que um dia morreu numa cruz por nós e verteu sangue para nos lavar dos nossos pecados. Minhas irmãs, eu já li horóscopo, já acreditei em horóscopo, mesmo sendo cristã, já dei validade para o horóscopo. Como eu disse para vocês, já busquei experiência com essas outras coisas para tentar validar os meus pecados.
e para a honra e glória de Deus, assim como a libertação de tantos outros pecados, eu fui remida pelo sangue de Cristo no Calvário. E ele me deu uma nova chance. Da mesma forma que eu não sei se você tem este hábito, né, conhece alguém, ou se prende, já se prendeu nisso de alguma forma, Deus, ele nos dá a esperança da salvação. E ali, nesses primeiros versos ali do capítulo 21, é uma das promessas mais lindas que Deus já nos deu. É uma promessa que eu falo para vocês, eu guardo com tanto anseio no meu coração, porque é o fim de tudo. É Jesus nos falando que é o fim de tudo isso que nos prende aqui, de tudo isso que nos faz nessa caminhada de cair, levantar, e que nos traz dor, que nos traz amargura, é a promessa do fim de tudo. E aí eu vou convidar você a ler Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 7. E nos diz assim: eu vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Amém? Que promessa maravilhosa. Existe uma sentença ali no versículo 8. Mas antes dessa sentença, Deus, ele nos dá Jesus, ele nos dá a certeza da salvação e da vitória por intermédio de Cristo Jesus. A certeza e a salvação de que nós temos nos méritos de Cristo é maior do que qualquer coisa. Deus, ele nos dá o alerta no versículo 8, que nós lemos logo no início, quanto às práticas de feitiçaria, aos idólatras, aos ídolos que nós colocamos no nosso coração antes de Deus, as mentiras que muitas vezes nós afagamos dentro do nosso coração. E esta sentença aqui é tudo de acordo com as abominações que são diante de Deus. Só que só serão abominações para a gente quando nós estivermos perto de Deus, porque senão se tornarão práticas normais na nossa vida. Hoje, a nossa certeza que nós temos é de que nós somos salvos e remidos pelo sangue. E amém por isso. Glória a Deus por tamanho amor, por ter entregado seu filho para morrer por nós. Para que pudesse apagar, porque se fosse para ser sentenciada por todos os meus erros, eu estava na água. Eu estava na água. Inclusive a feitiçaria. Inclusive a feitiçaria. E nós somos remidos. E eu creio, eu sou salva, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, nós temos a salvação disponível a todos nós. Então, se você tem o costume dessa prática, se você já teve, que você receba essa palavra e que você entenda que pelo sangue de Cristo você pode ser liberto disso. Às vezes pode ser até um costume que se tornou, igual a gente falou, parece, às vezes, simpatia passado de vô da sua avó para sua mãe, que foi para você. Às vezes a gente incute até na cabeça dos nossos filhos, sem querer. Quantas simpatias de bebês eu já fiz, gente, na minha vida. Quando era assustar a água para dar para criança. Bater na madeira. Bater na madeira. Bater na madeira, gente. Eu estava debaixo das escadas. Vi um gato preto. Ui, gato preto. Quebrou um espelho. Sabe? E são simpatias que, assim, tá enraizada na nossa cultura. É da nossa cultura. E se nós dermos validade a isso, você está conferindo a Satanás um poder sobre a sua vida que ele não deve ter. O poder, nós devemos crer, confiar que quem vai nos guardar, nos proteger é o nosso Deus. E ele nos guarda e nos protege de tal modo que em breve, eu creio, que nós seremos a geração de pessoas que vai ver Jesus rompendo no céu. E nós seremos levados para a Nova Jerusalém. Eu creio que nós seremos esse povo. Eu creio.
E a gente vai se ver cumprir aqui, ó, Apocalipse 21, que nós vamos ver o novo céu e a nova terra. Em nome de Jesus, nós veremos. Eu creio que nós veremos. Então, que nós possamos purificar a nossa vida e o nosso coração. Purificar a nossa vida e pedir para Deus nos mostrar, às vezes, que existem coisas que a gente nem se ligou, sabia? Que talvez seja uma prática que a gente, às vezes, não se liga, que está tão enraizada na gente que a gente não se liga de que é algo abominável a Deus. Pedir sabedoria a Deus. Esse segredo de sempre, comunhão. Porque quando nós temos comunhão, nós conseguimos reconhecer a voz do Espírito Santo para saber as decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Amém. 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 Vai dando amém aí, irmãos. Vai dando amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmã, posso dar uma palavrinha rápido? Eu vou te contar, viu? Vocês estão com fome. Amém, meu povo. Amém. Da glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Isso, glória Amém, a Deus. glória Nós a somos Deus. um povo vitorioso, gente. A Laís acabou de ler aí as promessas que nós temos para receber do Senhor, do 1 ao 7. Quem vai ficar de fora é do 8. Em nome de Jesus, você não está no 8. Em nome de Jesus, você não está no 8. Tá bom? Do 1 Você não ao está no 7 a 8. gente quer se ver cumprido. O 8 a gente se lança fora. Exatamente. Lança fora o 8. Mas serve de alerta, e por isso que nós estamos aqui estudando. A irmã Letícia colocou aqui no chat que ela tem dúvida com relação ao segundo versículo. O segundo versículo, Laís. O segundo versículo, vamos lá. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esse versículo? Sim. Sim. João ali, ele está tendo a revelação, né, em visão. João está vendo a visão. O que João está vendo? Quando ele fala assim, a Nova Jerusalém que descia do céu, João, ele contempla, então, a vinda de Cristo, ele contempla a Nova Jerusalém, e quando a Bíblia, ele coloca assim, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, é porque não existe momento que a gente se prepara mais do que uma noiva se preparando para o seu esposo. É um momento de solene, é um momento solene, é um momento de amor, é um momento de renovo, é um momento de ansiedade, porque, gente, não tem nada que a gente mais anseie do que a gente se preparar, ou a gente, né, que tem esse anseio assim, de se ataviar, de se arrumar. Esse ataviado é de estar arrumada para o seu noivo. A relação de amor entre nós e Cristo é tratado como noivo e a noiva. Então, a igreja, ela é a noiva de Cristo, nós somos a noiva. Então, ele vê ali a Nova Jerusalém descendo de uma maneira linda, ataviada como noiva, ela está pronta, ela está ali lindíssima. Ele a descreve como ataviada como noiva, porque não tem um momento mais sublime para ele descrever de uma como mulher, né, que é conhecido como a igreja no Apocalipse. A mulher é o símbolo da igreja no Apocalipse, do que ela adornada como noiva, ou seja, ela estava esperando o noivo, preparada. Ela estava se preparando ali, então, para o seu noivo. Existe algum ponto em especial, Letícia, que você tenha uma dúvida, assim? Não. Ó, meu esposo chegou aqui da igreja e a voz está aqui no meu ouvido. João, ele era um pescador, ele era uma pessoa simples, né? Os discípulos, quando foram chamados ali, ele pegou um ponto muito bom aqui. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa comum. Paulo, ele era uma pessoa letrada, ele era um doutor da lei, né? Paulo, ele era um teólogo de verdade, gente. Ele era o maior teólogo da Bíblia que você vai ver, é Paulo. As palavras das cartas de Paulo, vocês conseguem ver se vocês compararem, são palavras difíceis, são palavras mais cultas, e João não. João era gente como a gente. Paulo e Lucas, né? Paulo e Lucas. Lucas é também doutor, né? Então, assim, eles eram mais letrados. Paulo, Pedro, se você ler a carta de Pedro, você também vai ver quanto Pedro é direto nas suas palavras. Então, João, ele
para equiparar, para fazer a gente passar ali para quem leria a carta do Apocalipse, ele tenta descrever de situações comuns. Ele queria colocar uma situação em que as pessoas pudessem imaginar, entender o que ele estava falando. Ele começa a descrever situações comuns. Então, quando ele fala assim, ataviada para o noivo, porque principalmente naquela época, se hoje o casamento já é pomposo, naquela época era uma cerimônia assim estupenda. 7 dias, né? Gente, era Casamento, 7 dias de festa. Oferecido pelo pai da noiva. Então, vocês imaginem isso. Se hoje, um dia de festa, já é essa pompa inteira de casamento, tu imagina pelo menos uma semana de festa. Então, João, ele coloca aqui de uma forma que desce para o povo entender, de falar assim, gente, era um evento. Era um evento. Porque o casamento em si, principalmente naquela época, era um evento mesmo. A noiva, ela se preparava, não tinha evento, assim, social maior do que um casamento. Não existia. O evento social maior era o casamento. Então, João, ele traz essa comparação, para que os leitores pudessem entender o quanto a Nova Jerusalém estava maravilhosa, o quanto era aguardado, o quanto era festivo, o quão evento social seria grande, um evento tão grande quanto era o evento do casamento naquela época. Então, João, ele usa uma linguagem coloquial ali, do dia a dia, para poder explicar para a gente como que seria, para que os leitores entendessem ali. Amém. Irmã Cleice, quando você receber, assim, essas revelações, a minha irmã, em silêncio com Deus, no seu coração, você fala, Senhor, se provém do teu Espírito, me confirma na boca de outros servos. Se provém do teu Espírito. Fala só para o Senhor, porque Ele conhece o coração, Ele está ouvindo nesse momento essa oração, e aí quando provém do Senhor, Ele vem e usa outra pessoa para falar. Eu tenho um exemplo muito bom para dar, que foi, eu estava em um culto da tarde, estava ministrando lá, de tarde, e uma irmã veio, muito estranha, a irmã, aquelas irmãs assim, muito estranhas. E ela veio e falou lá uns negócios, e eu falei no coração, Senhor, se provém de ti, Senhor vai falar na boca de outro servo. E eu ia ministrar em uma cidade próxima à noite, e eu já saí desse culto direto para lá. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei bem em cima mesmo do horário. Só entrei e sentei. Passou, me chamou para me ministrar, e quando eu subi no altar, a pastora veio, me pôs as mãos, vamos orar, e quando a gente começou a orar, Deus confirmou na boca daquela pastora, com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras. Então, o Senhor, quando Ele manda assim, Ele confirma, e você não precisa sair contando para ninguém. É no silêncio, na majestade do Pai, e Ele vai te confirma mais uma vez. Não precisa sair procurando, não precisa sair ligando, não precisa sair entrando em igreja. A tal igreja tem profecia. A revelação, né? Irmãs, tem discernimento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se o Senhor quer falar com você, você não precisa sair procurando, não, para que Ele fale, não. Você não acha que o Senhor não tem o seu endereço? Você não acha que o Senhor não tem a tua localidade? Gente, Ele sabe exatamente onde você está. E Ele faz chegar a palavra até nós, gente. Ele faz chegar a resposta. Então, a gente, na nossa ânsia, a gente quer buscar a resposta e a gente dá informações que a gente quer ouvir. É muito fácil para Satanás pegar a informação da gente. Então, precisa... Muito fácil, Satanás. A gente dá as informações. Sabe, um exemplo bem do nosso dia a dia. Aquelas ligações de rapto de filho. E aí, quando a pessoa liga, você fala assim, mãe, fui sequestrado. Fulano! E aí, você dá o nome do filho. Aninha, é você, Aninha. Aninha, é você. Sou eu, mãe. É ela. Você passa a ouvir a voz
Você acha? Já tive relatos, gente, de muitas pessoas que caíram nesse golpe, falando assim: era a voz exata da minha filha, era a voz exata do meu filho. Porque a pessoa dá tanta validade para aquilo, deu a informação para o inimigo, já digo, que começa a acreditar mesmo. E é nessa parte que a gente precisa de muita sabedoria, no caso, né, trazendo em relação a voz de Deus e as mensagens que Satanás pode usar para enganar a gente. Porque ele usa. E como a Silvia muito bem colocou, se Deus ele vai precisar confirmar alguma coisa para você, minhas irmãs, às vezes pode vir de um lugar que você nunca nem sonha. Deus já me confirmou coisas de estar no meu coração de pessoas que eu nunca conheci, chegar a me mandar mensagem no WhatsApp. Essa semana eu estava angustiada, daqui a pouco meu celular começa a tocar um número que eu não tinha salvo, e eu não sou de atender números que não tenho salvo, né, porque sempre, claro mesmo, fica ligando todo dia no meu celular. E aí eu atendi, esse eu atendi. E ela falou assim: irmã, oi, eu sou nesse... Eu posso compartilhar uma palavra de Deus com você? E ela leu ali um verso da Bíblia. Isso aconteceu essa semana agora. Ela leu ali um verso da Bíblia. Aquilo me trouxe uma paz ao coração. E eu falei assim, e aí ela leu ali tudo comigo, eu só ouvi. Eu falei assim: minha irmã, Elza é o nome dela. Eu falei assim: por que você me ligou? Como você conseguiu o meu número? Ela falou: não, eu comecei a ligar para uns números aleatórios. E você foi a primeira pessoa que me atendeu. Então, minhas queridas, Deus, quando ele precisa falar com você, você precisa dessa resposta, e Deus, ele for falar com você, mas você pode ter certeza que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Você não precisa ficar buscando informações em outros lugares, porque Deus faz chegar a mensagem até você. Amém. A irmã Sula quer falar. Fala aí, Sula. Não quer falar, Sula? Foi só engano, levantou sua mão para dar um glória. Não. Desculpa, eu achei que o meu tinha ligado o microfone. No mês passado, meu pastor fez um estudo com a gente na escola dominical e ele falou sobre isso, sabe? Sobre as falsas profecias e tudo. E ele falou algo e aquilo ficou na minha cabeça. O diabo também faz profecia e ele também confirma. Então, a gente tem que ficar, igual a senhora falou, acabou de explicar, pedir a confirmação, igual a irmã falou aí, e temos que estar ligado no mistério mesmo, porque é facinho da gente ser enganado. Sim. Eu sonho, Deus me dá muitos sonhos. Hoje eu sei que é Ele, porque teve uma época que eu sonhava tanto, eu falei, gente, isso não é normal a pessoa sonhar tanto assim. E aí dentro de mim, eu falei isso, eu falei, gente, isso não é normal. Esse tanto de sonho, isso deve ser coisa da minha cabeça, ansiedade minha. Sabe o que começou a acontecer? Os sonhos que Deus havia me dado, tipo assim, no ano passado ou no começo do ano, sonhos que eu não esqueci, eu sei te contar eles direitinho, começou a acontecer. O Senhor começou a mostrar para mim que não envolvia a minha vida, envolvia a vida de pessoas próximas. O Senhor começou a me mostrar, assim, o que Ele me mostrou acontecendo. Então, de uma certa forma, Ele confirmou para mim que era Ele que estava falando comigo. Também já aconteceu de eu receber uma palavra e eu recebo a palavra e no mesmo momento que eu estou recebendo aquela palavra, eu já estou apresentando ela a Deus. Eu estou apresentando a pessoa a Deus para Deus confirmar aquilo para mim. Porque só Deus conhece o nosso íntimo. E Deus já usou, ou igual a pastora Silva falou, de eu receber uma palavra e tempos depois eu receber, não com as mesmas palavras, mas a mesma profecia, entende? Tipo assim, como que eu posso dar um exemplo para poder ser melhor? Tipo, por exemplo, você vai ganhar uma casa. Eu vou te dar uma casa, eu vou providenciar sua moradia. E tempos depois, Deus usa um outro profeta para falar, o tempo de receber a sua casa está chegando. Então, é uma coisa que eu entendo que é uma confirmação daquela primeira palavra. Não é as mesmas, mas ainda assim, como eu sou cabreira, ainda peço outra confirmação ainda.
porque eu já vi muita gente sofrer por causa disso, por receber uma palavra e não buscar confirmação. Eu já vi muita gente descrer do Senhor por causa disso. Eu não sei se a irmã está aqui na sala hoje, mas teve uma irmã que entrou em contato comigo e ela estava chorando muito, viu, Laís? Eu acho que eu já falei isso até em outra live. Essa irmã estava chorando bastante porque ela recebeu uma profecia que o marido ia voltar até o final do ano. E então o ano finalizou, a passagem do ano chegou, a festança, e a mulher não saiu nem de dentro de casa porque estava entristecida em cima de uma cama porque ela recebeu uma profecia de alguém dando hora, data, endereço, dia, que o marido ia voltar. E aí ela estava frustrada, em cima de uma cama, e desacreditada no Senhor. E eu disse para ela, epa, epa, epa. Porque você está desacreditado em Deus. Ah, porque a irmã falou, mas foi ela quem falou. Ela falou dela. De repente você contou que você está esperando muito isso, e aquela mulher, como a gente bem já mostrou aqui, que essa pessoa, ela ouviu sua história e disse o que você queria ouvir. E de forma inconsequente, ela deu dia, hora e lugar. Eu já ouvi, então, pastora. Desacreditar. A palavra só foi para poder, para poder afagar o que ela já queria no coração. E é uma artimanha muito grande de Satanás. Porque você dá a informação, e aí ele ouviu, deu a palavra, e aí se não se cumprir, o que faz? A primeira coisa, desacredita de Deus, Satanás conclui com êxito o propósito dele. No primeiro ano do meu deserto, eu recebi essa palavra. Eu recebi e falou comigo, né, que até o fim do ano ele estaria de volta. Mas como eu disse, assim, eu não julgo o profeta, porque eu sei que é um homem de Deus, né? Foi no primeiro ano isso. Isso eu tinha ido lá, tipo assim, faltava uns 5 meses ou 3 meses para o ano acabar. E eu, sei lá, né? Não vou falar para você que eu acreditei, nem que eu desacreditei. Eu simplesmente falei, se for a vontade do Senhor, você não ficou sorrindo, saltitante igual pinto? Não, ficou. Sinceramente, não. Meu coração... Você ficou muito satisfeita. Eu fiquei assim, se for de Deus, vai acontecer. Mas eu não senti na hora que ia ser tão rápido. Não sei explicar se era falta de fé. Eu acho que é porque, como a situação estava tão no quente, porque ele tinha acabado de sair, entendeu? Estava tão no quente, eu não estava conseguindo ver isso acontecer até o final do ano. Aí, como não aconteceu, a minha mãe viu que eu entristeci porque não aconteceu, mas eu não larguei o Senhor. Eu não acusei Deus em momento algum. A minha mãe, na época, virou para mim e falou assim, foi bom isso ter acontecido, porque a sua jornada só está no começo. E você vai ver que não existe profecia com data marcada. Igual a senhora falou, não existe profecia com data marcada. Se Deus usar alguém para falar com você, a sua bênção vai sair logo, é logo. Mas ele não vai falar assim, dentro de 15 dias vai acontecer, daqui uma semana você vai ver um reboliço. Não, mas é no dia 23 do mês tal, do ano tal, que vai acontecer. Deus, ele não até na Bíblia, eu ainda não vi nada datado. Ele sempre falando, está próximo, o tempo vai chegar. Mas é no tempo dele. Até que eu curei meu coração desse negócio, gente, que eu desliguei do tempo, eu não consegui ver as coisas de outro jeito, porque a gente fica muito agarrado a tempo. A gente chegar na situação que chegou, foi tempo, né? Demorou um tempo, não foi de repente. A gente tem que desapegar do tempo. Verdade, é igual quando eu quero emagrecer aqui. O povo diz assim, você quer emagrecer? Você quer emagrecer da noite para o dia? Você não engordou da noite para o dia? Emagrecer devagar. É a mesma coisa, né?
Ah, quer restaurar o casamento? Mas ele não se quebrou da noite pro dia, foi se quebrando de pedaço. Então vai ter que se montando de pedaço. E a Ora. prova do tempo é uma prova de fé no deserto. Porque Sim, se a gente verdade. tem uma data marcada, falar assim, ah, não, ó, dia 15 de dezembro de 2019 ele vai voltar. Então, se ele vai voltar, para que eu vou me esforçar? Para querer mudar, para querer estudar, para querer me achegar a Deus? Eu já tenho a profecia. A prova de tempo e de você justamente, Deus não deixar claro muitas coisas para nós, é para justamente nosso desenvolvimento de fé nele. Porque senão não é fé. A gente vai relaxar, não é uma fé. Você já sabe que vai acontecer, então para que você vai ter fé naquilo? Para que você vai acreditar em Deus, ou que você vai se esforçar, ou que você vai estudar, que você vai buscar ser uma pessoa melhor, saber quem que você deve ser, né? O que Deus espera de você como esposa, ou até como cristã mesmo, quando não é em caso de um casamento. Mas se você já tem algo tão assim palpável, com data, hora marcada, local para acontecer, não tem por que você se esforçar, porque tu sabe que vai acontecer, né? E aí a gente não tem a nossa prova, nem crescimento de fé também, nesse caso. Então, é algo que a gente precisa se atentar, no caso de restauração de casamento, em relação justamente por isso, da gente saber que no meio do deserto, Deus, ele usa as situações para nos fazer crescer, é um crisol. E dentro desse crisol, ele é utilizado para que a gente cresça, fortaleça a nossa fé nele. E aí, nesse fortalecimento de fé, o teste do tempo é só com Deus. É igual a volta de Jesus, não tem dia e nem hora, gente. Só crê e vai. Amém. Então, era o que a gente tinha para hoje. Glória ao Senhor Jesus. Deus é muito bom, o Senhor é muito bom. E vamos caminhando firme, com força na peruca. Então, vamos orar, irmãs. Tá bom? Curva a tua cabecinha onde você está. Vamos fazer essa oração. Pai querido amado, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Senhor, pelas informações, obrigado por abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Graças nós te damos, Senhor, por mais um dia estar mais próximo de Ti, dedicarmos um tempo para estar cada vez mais na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo não se afaste de nós, mas que o Teu Santo Espírito se mantenha dentro do nosso lar, da nossa casa. Tu tens liberdade dentro do nosso lar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade no meio da nossa família, na nossa casa. O governo está na mão do Senhor, da nossa casa. A autoridade está na mão do Senhor, da nossa casa. Tudo que nós temos, Senhor, é teu. E a tua vontade na nossa vida, a nossa entrada e na nossa saída, ela é soberana. Seja feita a tua vontade, dentro e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada. Sempre uma bênção. Meninas do meu prazer com coração, um vocês. beijo, um cheiro, um queijo. Quero dizer para vocês, fico eu muito feliz quando eu entro lá no canal e eu olho lá as estatísticas e diz, a maior parte desse público é mulher. E eu fico satisfeita. Satisfeita que essa mulherada está buscando. Ô, Glória! Glória a Deus. Glória a Diana, Deus. beijo no coração. Mata, Diana, Letícia, Sula, muito obrigada, gente, por ter ficado aqui com a gente até este momento. Laís, agradeço mais uma vez. Vai ter outras vezes de estudo, viu, Laís? Já fica aí esperta. De repente eu entro em contato aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossa, sempre um prazer. Amém. Agradeço muito a Deus por esses encontros, viu? Amém. Ó, beijão. Um beijo, Feliz domingo gente. pra Deus todos. abençoe. Tchau, tchau.